É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 2 de agosto de 2021, hoje é segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciemos a fome dos nossos irmãos. Meu irmão, minha irmã, os discípulos querem despedir as multidões porque o dia já vai avançando e aquele povo todo está ouvindo Jesus, se saciando de Jesus, porque ele anuncia a eles a palavra que dá vida. É a palavra que dá vida, preenchendo a nossa alma e o nosso coração. É gostoso e saboroso ouvir Jesus. Como precisamos realmente nos deliciar com a graça de ouvir a palavra de Deus. E como nós precisamos levar esse gosto, esse sabor, essa delícia que é ouvir Jesus, estar na presença dele, ao coração de todos os homens e todas as mulheres daqueles que nos cercam. Escutamos muitas coisas, assistimos filmes, vemos programas, escutamos as pessoas contando piadas, histórias engraçadas. Mas é somente para nos distrair, porque realmente quem nos sacia, quem realmente traz plenitude e vida para a nossa vida é Jesus. Por isso precisamos ouvi-lo de todo o nosso coração. É desumano e triste ignorarmos a fome dos irmãos. Aqui tem uma coisa importante. Assim como precisamos cuidar e alimentar a nossa vida espiritual, nossa vida psíquica e psicológica, o nosso ser interior precisa se alimentar de Deus. Precisamos do pão do cotidiano. Assim como não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não é só da palavra que vem da boca de Deus que vive a nossa humanidade. Nós trabalhamos para ter o pão de cada dia, para termos resistência, para termos fortaleza. E é uma bênção podermos nos alimentar bem com a graça de Deus. Não é somente nós e os nossos, mas todos os filhos de Deus têm direito ao pão do cotidiano, ao pão de cada dia. Não podemos permitir que ninguém ao nosso lado, ao nosso redor, próximo a nós, ninguém que venha a nós volte de mãos vazias, volte com fome ou com sede.
Deus criou este mundo com abundância de alimentos capaz de saciar mais de 3 planetas. 10 planetas como este, ou quantos forem necessários, porque Deus criou tudo em abundância. Por isso é triste e desumano quando qualquer ser humano passa fome. Mas é mais desumano e mais triste ainda ignorarmos a fome dos nossos irmãos. Fazermos como os discípulos. Deixa eles ir embora, para que eles se virem. Não. Dai-lhes vós mesmos de comer. O primeiro significado é que eu preciso ser alimento para o outro. Preciso me dar ao outro, escutar a fome e a necessidade do outro. Mas eu preciso dar o pão para saciar a necessidade do outro. Vou pegar o pouco que tenho, o pouco que temos ao nosso lado, que seja 5 pães, que sejam os 2 peixes, e com a graça de Deus saber multiplicar os dons. Na humanidade perversa em que nós vivemos, as pessoas retêm e guardam, as pessoas acumulam para si. A sociedade do Evangelho é aquela que multiplica o pouco para que se torne muito. Divide o que tem para que ninguém passe necessidade. Saciemo-nos de Jesus e levemos Jesus aos outros. Mas não nos esqueçamos que nem nós e nem eles vivemos sem o pão do cotidiano. Por isso, nos alimentemos, mas alimentemos também uns aos outros. E dá-lhes vós mesmos de comer. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus vem em auxílio de todos aqueles que o buscam, necessitados de saúde, de paz, de tranquilidade. Confiantes na sua misericórdia e esperançosos da sua atenção, que verdadeiramente acontecem na vida de todos nós, que nele acreditamos. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós os rogamos, manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vós ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós e pela Igreja Solidária, Mãe, Igreja Fraterna, para que a palavra e o pão sejam levados com coragem a todos os povos, buscando sempre estar próximo de todos. Rogai também, Mãe, para que todos os que passam fome tenham a firme confiança na graça do Senhor e esperem na sua misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus, uma excelente semana, um excelente abençoado dia e até amanhã.